Você já reparou que a maioria das pessoas trabalha duro todos os dias, mas continua presa no mesmo ciclo? Recebe o salário, paga as contas, sobrevive e no fim do mês volta ao zero. É como correr em uma esteira que nunca te deixa sair do lugar. E o mais curioso é que quando o salário aumenta, o problema continua. É como se o dinheiro evaporasse, se moldasse à sua rotina e nunca fosse o suficiente. Talvez você já tenha sentido essa frustração silenciosa, a sensação de que está fazendo tudo certo, mas a liberdade financeira nunca chega. A verdade é que o salário por si só não te aprisiona. É a forma como você se relaciona com ele que define o seu destino. E esse é o primeiro segredo que quase ninguém entende. O dinheiro não é o herói da história, é o espelho. Ele reflete exatamente quem você é, suas crenças, seus hábitos, seus medos e, principalmente, o modo como você enxerga o valor. Enquanto você vê o salário apenas como uma recompensa pelo esforço, os ricos o veem como uma semente, algo que precisa ser plantado, regado e multiplicado. Imagine que seu salário é uma árvore. Se você colhe todos os frutos antes de plantar novas sementes, em pouco tempo não restará nada. Mas se você aprender a separar parte para cultivar novas árvores, o tempo se tornará seu maior aliado. A liberdade financeira não nasce do tamanho do salário, mas da disciplina silenciosa de quem sabe transformar cada real em algo que trabalha por ele. E essa transformação começa com uma mudança invisível na mente. Porque não existe riqueza sustentável sem mentalidade. Enquanto você continuar acreditando que precisa ganhar mais para começar a investir, vai continuar girando no mesmo labirinto. O segredo está em usar o que você tem agora como ponto de partida, não como desculpa. É como um rio. Se você aprender a direcionar o fluxo, ele se multiplica, alimenta terras, move turbinas, gera energia. Mas se deixar correr solto, o rio se dispersa, seca, desaparece. O mesmo acontece com o seu salário. A primeira fase da liberdade financeira é o controle consciente. Isso significa olhar para o dinheiro com honestidade, sem medo, sem culpa, sem negação. É saber exatamente para onde cada centavo está indo, não para se punir, mas para enxergar, porque só o que é visto pode ser transformado. A ignorância financeira é uma das formas mais sutis de prisão. Quando você não entende o próprio fluxo de dinheiro, ele te domina. Quando entende, ele obedece. A segunda fase é o propósito do dinheiro. Pergunte a si mesmo: para que eu quero liberdade financeira? Não basta querer ser rico, é preciso saber por que você quer isso. O dinheiro sem propósito vira vício. O dinheiro com propósito vira combustível. Talvez o seu propósito seja dar uma vida melhor à sua família. Talvez seja ter tempo. Ou simplesmente não precisar vender sua paz em troca de um contra-cheque. Seja qual for, ele precisa ser claro, vivo, emocional, porque é ele que vai sustentar a disciplina quando o entusiasmo desaparecer. E então, vem a terceira fase, o crescimento intencional. Aqui está o ponto de virada. É quando você para de apenas ganhar dinheiro e começa a construir dinheiro. Essa fase começa pequena, quase invisível, mas com o tempo se torna incontrolável. Pense em um jardineiro. Ele não colhe no mesmo dia em que planta, mas ele confia no processo. A cada mês, enquanto muitos gastam tudo o que recebem, ele separa um pedaço para o futuro, mesmo que pareça pouco. E é exatamente isso que os ricos fazem. Não porque são avarentos, mas porque entendem o valor do tempo. Eles não pensam em quanto têm hoje, mas em quanto terão se deixarem o tempo trabalhar por eles. Você pode estar pensando: mas o meu salário é pequeno, mal dá para pagar as contas. E é aí que mora o segundo segredo. O problema não é o tamanho do salário, é o tamanho do padrão. O mundo moderno te convenceu de que viver bem é o mesmo que gastar mais. Mas, na verdade, viver bem é ter paz. E paz não depende de consumo, depende de consciência. Reduzir o padrão de vida para elevar o padrão de liberdade é o primeiro ato de coragem financeira. É o momento em que você deixa de viver para impressionar os outros e começa a construir algo que impressiona você mesmo. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser fuga e se torna ferramenta. Você começa a gastar menos com o que não precisa e a investir mais
no que te aproxima do futuro que quer viver. E então algo mágico acontece. Você percebe que não precisa ganhar 10 vezes mais para começar. Só precisa usar de forma inteligente o que já tem. A verdadeira virada financeira não acontece quando o salário cresce, mas quando a mente desperta. E se esse conteúdo está te fazendo refletir, aproveita e se inscreve no canal. Aqui, a gente fala sobre o tipo de conhecimento que muda a forma como você vê o dinheiro e, por consequência, a forma como você vive. Deixa o like para fortalecer e comenta aqui embaixo o que mais te prende hoje: o medo, os hábitos ou a falta de direção? Agora que você entende que a liberdade financeira não é sobre o tamanho do seu salário, mas sobre o modo como você o usa, é hora de mergulhar nas 3 fases que transformam qualquer renda em um caminho para a independência. A primeira fase é a fase da consciência, o despertar. Aqui, o dinheiro deixa de ser um assunto desconfortável e passa a ser um espelho da sua vida. É o momento em que você encara seus números de frente, sem medo, sem vergonha. Pegue uma folha, abra o aplicativo do banco, olhe suas despesas. Cada gasto conta uma história. Aquele café rápido, a assinatura esquecida, a compra por impulso, tudo isso forma o mapa do seu comportamento financeiro. E quando você começa a enxergar, começa também a se libertar. Porque o que escraviza não é o dinheiro, é a inconsciência. A clareza é o primeiro passo para o controle. Na segunda fase, vem o planejamento intencional. É aqui que você passa a comandar o dinheiro, em vez de ser comandado por ele. Você cria um sistema, mesmo que simples, que direciona cada real com propósito. Divida o seu salário em 3 destinos: sobrevivência, crescimento e liberdade. A parte da sobrevivência cobre o essencial. A do crescimento é o combustível para aprender, evoluir e gerar mais renda. E a da liberdade, essa é sagrada. Mesmo que seja 1%, é esse dinheiro que vai te libertar. Ele é o primeiro tijolo da sua independência financeira. Cada vez que você o separa, envia uma mensagem para o universo: eu sou dono do meu dinheiro e não escravo dele. E acredite, não é sobre quanto você guarda, é sobre o que esse ato representa. A cada mês, essa pequena semente cria raízes e o que era escasso começa a florescer. Mas aqui vem o ponto que quase ninguém fala. A terceira fase é mental. É o estágio da abundância interna. Nessa fase, o dinheiro deixa de ser o centro da sua vida e passa a ser consequência da sua mentalidade. Quando você muda sua relação emocional com o dinheiro, tudo muda. Você para de sentir culpa por querer prosperar. Para de gastar para preencher vazios. E começa a enxergar o dinheiro como energia, algo que deve fluir, circular e crescer. A partir desse momento, cada decisão se torna mais leve. Você percebe que gastar não é errado, desde que seja consciente. E investir não é sacrifício, é liberdade adiada com propósito. E talvez, nesse ponto, você perceba o que os verdadeiros milionários entenderam há muito tempo. A liberdade financeira não é um destino, é um estado mental. Ela começa quando você entende que não precisa trabalhar para sempre para o dinheiro, porque o dinheiro pode trabalhar por você. Mas para isso, ele precisa de direção. E direção vem de propósito. Por isso, antes de pensar em investimentos, pergunte-se: o que eu quero que meu dinheiro construa? Segurança? Tempo? Impacto? O verdadeiro poder do dinheiro é transformar em realidade o que antes era apenas um sonho. Lembra daquela sensação de correria, de sufoco, de viver sempre esperando o próximo pagamento? Ela começa a desaparecer quando você entende que o seu salário não é o fim, é o início. Cada pessoa que conseguiu prosperar começou exatamente onde você está agora, com pouco, mas com algo que vale mais do que dinheiro: consciência e propósito. O que separa quem enriquece de quem apenas sobrevive não é a sorte, nem o talento, é a constância, é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. É dizer não a um prazer momentâneo para dizer sim a uma liberdade duradoura. É entender que cada escolha hoje constrói a vida que você vai viver daqui a 5 anos. E é nesse ponto que o jogo muda, porque quando o dinheiro deixa de te controlar, ele começa a te servir. E o que antes era sufoco vira leveza. O que antes era medo vira poder. Se você chegou até aqui, é porque sente que pode mais. E pode mesmo. Você só precisa começar. Não amanhã, não depois do próximo aumento, mas agora.
Comece com o que tem, com o que ganha, com o que sabe. A diferença entre quem chega lá e quem fica no caminho está em uma única palavra: ação. E se esse vídeo está despertando algo em você, aproveita o momento. Se inscreve no canal agora, ativa o sininho e deixa o like, porque toda semana a gente traz conteúdos que não só falam de dinheiro, mas de mentalidade, liberdade e propósito. E eu quero que você comente aqui embaixo: qual dessas 3 fases você está vivendo agora? Consciência, planejamento ou abundância? Quem sabe a sua resposta não inspira outra pessoa a começar também. Lembre-se, o segredo que transforma qualquer salário em liberdade financeira não está no quanto você ganha, está em como você decide crescer. É sobre plantar agora o que vai florescer no futuro. É sobre usar o dinheiro como ferramenta, não como muleta. É sobre aprender a fazer ele trabalhar por você, enquanto você trabalha pelo que realmente importa. No fim, tudo se resume a uma escolha. Você pode continuar seguindo o fluxo, esperando o próximo pagamento, repetindo o mesmo ciclo, ou pode decidir mudar a direção do rio. Porque quem aprende a controlar o próprio dinheiro, aprende também a controlar o próprio destino. E quando isso acontece, o mundo se abre, as oportunidades aparecem e o tempo passa a jogar do seu lado. O dinheiro cresce quando você cresce. Ele é reflexo da sua evolução, da sua coragem, da sua visão. E a cada passo que dá nessa jornada, você se aproxima um pouco mais da verdadeira liberdade. A liberdade de acordar sem pressa, de escolher seus próprios horários, de não depender de ninguém. A liberdade de viver com propósito e não por obrigação. Esse é o segredo que ninguém te contou. A riqueza não começa na carteira, começa na mente. E quando sua mente muda, tudo muda com ela. Então, da próxima vez que olhar para o seu salário, não veja o limite, veja o começo da construção da sua liberdade. Porque a verdadeira riqueza não é ter mais dinheiro, é ter mais tempo, mais propósito e mais paz. E essa é a jornada que você começa hoje. Um passo de cada vez, um hábito de cada vez, uma escolha de cada vez. Se você acredita que merece uma vida de abundância, comenta aqui: eu escolho crescer, porque essa frase é mais do que palavras. É uma decisão. E toda riqueza começa com uma decisão. O dinheiro é como o fogo. Nas mãos certas, ilumina. Nas mãos erradas, destrói. Use-o com consciência e ele te levará à liberdade.